Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Se você é como muitos de nós e tem uma TV por assinatura em casa, com certeza, até por curiosidade, você já percorreu alguns canais que são especializados em documentários. E como eles precisam de conteúdo, eles fazem documentários sobre praticamente tudo. Alguns se especializaram em fazer documentários sobre profissões, especialmente as profissões mais esquisitas, né? Tem até alguns programas que exploram as profissões mais nojentas que podem existir, e com riqueza de detalhes e tudo mais. Se a gente fosse fazer um ranking das piores profissões que existem, acho que a gente ia ter algumas disputas interessantes sobre qual seria a pior profissão de todas, né? Aquelas que os programas mostram são medonhas, gente que trabalha dentro do esgoto, por exemplo, né? Ou então cultivando insetos, gente que trabalha no Instituto Médico Legal, preparando os corpos, né? Especialmente aqueles que ficaram ao relento durante muitas semanas. Enfim, né? Qual seria a profissão mais terrível? Uma delas, eu tive uma aluna que trabalhava no Procon, né? E eu nunca tinha prestado atenção, né? O que tem que trabalhar no Procon? Um trabalho como outro qualquer. Será? Imagina você levantar todo dia de manhã, se trocar, sabendo que você vai passar o dia todo ouvindo queixa, ouvindo reclamação, né? Já pensou? Eu lembro da minha mãe, que ficava muito brava quando meu pai não ia trabalhar, porque ele ficava em casa. E a maior parte do tempo ele ficava reclamando, né? E minha mãe não aguentava de ficar ouvindo queixa. Imagina você que é um profissional que ganha para ouvir queixa, né? Para ouvir reclamação. Eu tive uma aluna, ela chamava Neuza Okubo, né? Aliás, ela chama, ela da grade, né? E ela fez concurso, trabalha no Procon. Claro, ela já está num nível mais alto, ela lida com o conteúdo das queixas, tentando resolver os problemas com as origens das queixas. Aí já é melhor, né? Mas imagina você no balcão ter que ficar o dia todo anotando queixa dos outros. E quando eu leio o texto de Isaías e muitos outros textos de outros profetas, eu vejo Deus se queixando também. Deus indo ao Procon do céu para fazer queixa. E as queixas de Deus são sempre contra as mesmas pessoas, o povo dele, né? E aqui não é diferente. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. O Procon de Deus tem que ser o universo, né? Porque o Senhor é quem fala. Deus vai falar. Opa, Deus vai falar. Vamos fazer silêncio porque Deus vai falar. E o que é que Deus tem para dizer? Deus tem reclamações a fazer. Deus tem queixas a fazer a respeito dos seus filhos, a respeito do seu povo. Ele diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, né? O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quais seriam as queixas de Deus? Vamos supor que nós trabalhássemos no Procon do céu e vamos anotar as queixas de Deus.
Eu posso pensar em pelo menos 3 presentes aqui no texto. A primeira delas é muito clara. O texto diz que os filhos de Deus, Deus reclama que os filhos dele não o conhecem. Não o conhecem. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E aí Deus faz uma comparação horrorosa. Ele diz, o boi, conhece o seu possuidor. O jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Misericórdia. Deus está dizendo que o jumento sabe mais do que nós. Já parou para pensar nisso? Jumento sabe mais do que os filhos de Deus, porque o jumento conhece o dono dele, o senhor dele, né? E o povo de Deus não conhece o seu senhor. Aí você vai dizer, não. Isso vale para Israel, não vale para nós. Desde o ano em que nós, 2 anos atrás, fizemos uma leitura da Bíblia inteira no ano, pela sequência cronológica, que eu já tinha percebido isso, mas isso ficou muito patente. Os mesmos defeitos, os mesmos pecados, os mesmos problemas, as mesmas falhas que o povo de Israel tinha, nós também temos. As mesmas, às vezes em grau mais elevado. Aí você vai dizer, não, calma lá, o que é isso? Não é bem assim. Nós sabemos muito a respeito de Deus. Ah, é? Sim, eu concordo que nós temos informação bastante a respeito de Deus. Na minha opinião, nós temos informação demais a respeito de Deus e intimidade de menos. Informação demais, intimidade de menos. Agora, o que é que Deus espera? Que nós tenhamos informações a respeito dele ou intimidade com ele? O apóstolo Tiago vai dizer, informações a respeito de Deus, até o demônio tem, melhor que nós, mas muito melhor do que nós. E daí? Ele tem e estremece. Agora, intimidade com Deus, quem é que tem? Lá no Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor não é para qualquer um, mas apenas para aqueles que o temem. Ah, mas todo filho de Deus teme a Deus? Não. Todo filho de Deus conhece a Deus? Não. O próprio Deus está se queixando disso, né? Afinal de contas, o que Deus espera dos seus filhos é intimidade, né? Como qualquer pai, como qualquer mãe, como qualquer filho, espera intimidade daqueles que fazem parte da sua família. Afinal de contas, o que é uma família? Senão um grupo de gente íntima entre si. Sabe, irmãos, eu acho que nós precisamos desesperadamente de conhecer a Deus como nosso Senhor, como Pai, Senhor, não como o Pai de hoje, né? Como as pessoas veem o Pai de hoje como um simples provedor. Aliás, eu creio e tenho visto, hoje de manhã falei na escola dominical, que o Evangelho no Brasil tem assumido uma cor muito perigosa, né? Está identificando Deus demais como apenas um gênio provedor de todas as coisas. Ontem, quando eu vinha para cá, para participar ontem o trabalho da Vila Marte, foi aqui na nossa igreja, porque a irmã Lilian está viajando. Aliás, um trabalho muito, muito bem feito, muito bacana. Quando eu vinha para cá, eu estava numa rádio evangélica, Vida Nova, se não me engano, e ouvi de uma campanha de 2018, de uma certa igreja aí que está na mídia, não é a igreja onde eu trabalho, nem a Igreja Universal, é uma outra, que começou uma campanha lá em Israel, e o objetivo da campanha é fazer você multiplicar o seu patrimônio.
A palavra patrimônio foi usada várias vezes pelo locutor. E ele dizia: alguns vão semear, aqui na campanha das portas abertas lá dessa igreja, vão semear e vão multiplicar o patrimônio que eles já têm por 30. Ao final de 2018, o patrimônio que eles já têm será aumentado 30 vezes. Outros que têm mais fé e que vão semear mais, vão multiplicar o patrimônio que eles já têm por 60. E outros que vão semear ainda mais, porque têm mais fé, vão multiplicar o patrimônio que eles já têm por 100 vezes mais em dezembro de 2018. A palavra patrimônio foi enfatizada todas as vezes. A ideia é: você creia, use a sua fé e semeie aqui no nosso ministério. Semear significa contribuir, né? E aí você vai multiplicar o seu patrimônio por 30, por 60 ou por 100 vezes mais. E ainda recorrem ao exemplo lá de Isaac, que semeou e colheu 100 vezes mais num ano de seca, lá onde ele estava, e etc. Eu já tenho falado do dia 31 de dezembro, no culto de passagem do ano, a gente falou sobre uso da Bíblia pelo diabo. Mensagens que usam passagens da Bíblia, trechos da Bíblia, ensinos da Bíblia, mas que estão nas mãos do inimigo, distorcendo completamente aquilo que Deus quer. Ora, Deus não é um provedor. Ele não existe para fazer o teu patrimônio ser multiplicado. Para isso Ele te deu inteligência, capacidade, saúde, para você trabalhar e fazer e ganhar o pão de cada dia. E o ensino de Jesus não é no sentido de multiplicar patrimônio. Ele contou uma parábola medonha a respeito disso. De um fazendeiro que multiplicou muito seu patrimônio, não tinha onde guardar, e falou: vou regalar por resto da vida, não preciso me preocupar nem com a aposentadoria do Temer mais. Pode fazer o que quiser, Congresso Nacional, eu estou bem. E aí Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Deus não está preocupado em multiplicar teu patrimônio. Ele está preocupado em que você tenha uma vida digna, nome limpo, bom testemunho. Isso sim. Mas multiplicar patrimônio? Não. Ele quer que você multiplique a sua fé, que você multiplique o seu conhecimento e a sua intimidade com Ele. Quando eu vejo coisas desse tipo acontecendo, e multidões enormes afluindo para esses lugares, para essas igrejas, eu concordo com Deus. A queixa de Deus é legítima. Os filhos dele não o conhecem. Não o conhecem. A segunda queixa que Deus apresenta, e que você vai ver de forma muito cristalina no resto do capítulo, é que os filhos de Deus não querem mudar. Isso é que é pior. Né? Não o conhecem, não conhecem a Deus, mas também não querem mudar de atitude. Né? É um negócio impressionante. A minha mãe sempre falava assim: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Né? Então, o sujeito tem problemas. Tá, todo mundo tem. Mas não querer mudar é o pior dos problemas. Acomodar-se na sua condição, na sua situação. Isso é que é terrível. E por isso que Deus vai ao Procon e reclama, chora, lamenta a situação dos seus filhos. Eles não querem mudar. Sabe, irmãos? Bom, eu já passei dos 60 anos de idade, posso dizer com maestria. É muito difícil mudar velhos hábitos. Aliás, alguém já disse que é mais fácil quebrar o átomo do que um preconceito. Um hábito também. Não é fácil mudar um hábito. É terrivelmente difícil. Mas é preciso, antes de mudar o hábito, querer mudar o hábito. Você sabe por que boa parte de nós que hoje estamos aqui, nesse momento, sentados nesses bancos, não frequentamos a escola dominical que acontece no mesmo dia da semana que a gente separa para vir à igreja, no mesmo lugar,
com a única diferença que é de manhã. Sabe qual é a grande dificuldade que nós temos? Hábito. Hábito. Ah, não, eu sei, você está pensando em outra razão. Porque se há uma coisa que a nossa mente sabe fazer, a Bíblia chama de coração, né? É arranjar desculpa. Mas a verdade, nua e crua, diante de Deus, se Jesus aparecesse para você e falasse assim: por que você não frequenta a escola dominical? Você vai apresentar suas razões, ele vai olhar com aquele olho de fogo que penetra lá no âmago da alma, e você vai dizer: porque eu tenho outros costumes, não consigo levantar cedo, não consigo me motivar para chegar lá e ouvir coisa que não serve, não consigo encontrar, enfim, hábitos. Eu tenho certeza que quando nós cantamos o hino Crer e Observar, você pensou em coisas que você precisa mudar na sua vida. Mas elas existem há muito tempo. E é difícil abandonar velhos hábitos. No contexto do texto de Isaías, o contexto do texto é terrível, né? No restante do capítulo, uma das coisas que Deus vai se queixar é da idolatria. Aí você vai dizer: tá vendo? Eu falei, Heber. O povo de Israel era idólatra. Eles tinham ídolos, falsos deuses, e por isso o Senhor ficava irado com eles. Nós não temos. Tá bom. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Lá em Socorro, onde eu fiquei a semana passada, eu visitei, tem uma igreja enorme, uma igreja católica enorme, uma catedral. Uma igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu nem sabia que existia essa Nossa Senhora, né? Perpétuo Socorro. Será que tem a Nossa Senhora do Socorro intermitente? Não sei, mas aquela era do Perpétuo Socorro, com imagem e tudo, tal. Até tirei umas fotografias. Eu fiquei lá numa segunda-feira de manhã, tipo 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas. Tava tendo o grupo o grupo do terço, né? A reunião das mulheres do terço lá, numa capelinha, e as pessoas que iam lá fazer suas devoções. E eu fiquei sentado lá um bom tempo, tirei algumas fotografias, não de nenhuma pessoa, porque isso obviamente seria constrangedor, mas eu vi algumas coisas. Essa igreja tinha 6 altares diferentes, o principal e mais 5, 6 altares diferentes. E algumas pessoas se prostraram diante dos 6 altares, um por um. A primeira pessoa que me chamou a atenção foi um rapaz, um moço novo, de boné. Ele tirou o boné, coisa que nem todo rapaz aqui da igreja faz. Ele tirou o boné, entrou na igreja e foi de altar em altar, fazendo a sua devoção. Ajoelhado, e em cada altar havia vários santos. Em alguns eu nem sabia, né? Nem conhecia. E ele fazia devoção para esses santos de altar em altar. Olha, um rapaz, moço novo, né? Magro, ainda solteiro, fez isso. Chamou minha atenção, eu fiquei observando. Depois dele vieram mais 2 senhores de cabelo branco, que também fizeram a mesma coisa, com uma diferença. Um dos senhores não podia ajoelhar, ele tinha problemas nas pernas. Então ele ia de altar em altar e adorava com os braços erguidos, um por um, né? Isso é idolatria. Com certeza. A idolatria clássica é essa. É você venerar, se dobrar diante de imagens que não falam, que não ouvem, que não andam, que não veem e que só te desviam do verdadeiro Deus. Com certeza isso é idolatria. Mas não é só isso que é idolatria. Quando você se recusa a abandonar um hábito ruim, esse hábito é um Deus na sua vida. Por quê? Porque governa você, governa a sua vontade, faz com que você faz ou deixe de fazer coisas importantes e certas.
deixe de fazer coisas importantes e certas ou faça coisas erradas. Né? Ele te escraviza para o mal. Isso é um ídolo. Se você não consegue mudar isso, você é um idólatra. O idólatra de uma ideia, o idólatra de um hábito. Cabe exatamente a mesma queixa de Deus aqui. O meu povo não quer mudar, não quer abrir mão das coisas que ele adora. Eu fui pastor um ano na igreja de Hebron. Um ano que o presbitério fazia escalas, né? Então, cada ano um pastor, uma igreja emprestava o seu pastor para ir lá fazer atos pastorais uma vez por mês. E havia lá, a igreja acabou fechando, né? Virou depois uma congregação. E havia lá um presbítero, né? E eu me lembro que toda vez que eu ia era um peso danado, porque a gente ia lá, tinha a reunião no conselho e depois o culto. E na reunião do conselho quebrava o pau, toda vez quebrava o pau. Era uma acusação daqui, outra de lá, a igreja estava dividida, enfim. E eu me lembro que uma das queixas de um dos presbíteros, um dos que eu mais gostava, ele pegou e falou: assim não dá, nós nunca vamos conseguir levantar essa igreja. Né? Tem irmão aqui do conselho que não vem na escola dominical porque não consegue deixar de assistir a corrida de Fórmula 1 na televisão. Eu falei: não, imagina, o que é isso? Aí o presbítero falou: sou eu. Né? E não consigo mesmo. Né? Eu não consigo mesmo. Tudo bem que é na época do Ayrton Senna e tal, né? Mas deixar de vir à igreja para assistir uma corrida de Fórmula 1 e sabendo que está errado, mas eu não consigo. É isso que eu estou falando. Quebrar um hábito ruim. Se você perguntar se assistir corrida de Fórmula 1 é pecado, ninguém vai dizer que é. Né? Mas é. Que eu saiba, a corrida de Fórmula 1 quase todas são na hora do culto ou da escola dominical. Você está trocando uma atividade espiritual por algo que só vai roubar o teu tempo com Deus e com a Bíblia. Isso é idolatria. Não, isso é um discurso muito radical, não aceito. Tá bom, tudo bem. Qual é a queixa de Deus? Os meus filhos não querem mudar. Ele está certo, não querem mesmo. Responda para você mesmo, o que é que nós fazemos de concreto para mudar aquilo que nós sabemos que é necessário? O que é que nós fazemos de concreto? Você fez planos para 2018, né? Tá. O que é que você fez de concreto nesses 21 dias do ano para mudar alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida? Se eu tiver que responder, eu vou dizer assim: eu planejei que vou mudar, né? Ou seja, empurrei com a barriga. De concreto, o que eu fiz? Faça-me um favor. Deus tem razão. Os filhos dele não o conhecem, os filhos dele não querem mudar. E para terminar, irmãos, eu acho que a queixa mais forte de Deus, a mais séria, a mais pesada, é que os filhos dele não aprendem. Não aprendem. Versículo número 2 diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Ou seja, presta atenção, presta atenção. No versículo número 10, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Está usando Sodoma e Gomorra como figuras, né, do povo de Deus. Quando Deus fala presta atenção, é porque é importante, é para você aprender. Lembra que a nossa professora no primário falava presta atenção. Por quê? Porque você vai aprender alguma coisa que vai ser útil para toda a sua vida. O livro de Hebreus, no capítulo número 5, faz uma pergunta muito difícil. Ele diz assim, ele faz uma afirmação, né, bastante complicada. Hebreus capítulo número 5, verso 12, diz: pois com efeito, quanto devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine,
de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. E no capítulo 6, versos 1 e 2, ele fala quais são esses fundamentos. O que o texto está dizendo aqui? Que se considerarmos o tempo que a gente está na fé, a gente já devia ser mestre, doutor, saber tudo. E, na verdade, nós discutimos fundamentos, coisas básicas que ainda não aprendemos e não assimilamos. Essa é uma das razões, irmãos, da escola dominical ser tão desprestigiada no mundo. Muitas igrejas, a igreja onde eu estive, não tem mais escola dominical. Né? Por quê? Porque os crentes não se interessam. Uma vez eu ouvi um presbítero de uma igreja que eu pastoreei dizendo: para que eu vou vir na escola dominical? Já sei tudo que é ensinado lá. E nós temos mesmo essa noção de que aquilo que a gente estuda aqui, todo mundo já sabe. Estamos chovendo no molhado, no ensopado, no encharcado, no inundado. Né? Serve para nada. E eu essa semana fiquei incomodado com essa palavra, com essa queixa de Deus, e fiz essa pergunta para mim mesmo: de que tem me valido a frequência à igreja por tantas décadas? Qual é a utilidade útil? Qual é a mudança efetiva que essa frequência proporciona à minha vida? Se essa resposta não é muito concreta e muito clara, de fato, ela tem sido inútil. A frequência tem sido inútil. É apenas a satisfação de um dever, de uma obrigação, de um hábito, de um costume religioso. Só. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que nós simplesmente venhamos. Tanto é que a partir do versículo número 10, Deus faz uma coisa horrorosa. Parem de vir ao culto, parem de cantar, parem de bater palma. Eu não quero mais sacrifício, isso não vale nada para mim. Eu quero que vocês mudem, aprendam a fazer o bem. Ele usa esse verbo, aprendam a andar direito, a remover o mal da sua vida e a fazer aquilo que é preciso. Amados, eu coloquei como alvo para a nossa igreja em 2018 fazer com que as nossas reuniões, sejam de oração, sejam de ensinamento, ou sejam de adoração, ou mesmo as reuniões administrativas, todas elas tenham utilidade, relevância. Afinal de contas, nós precisamos descobrir por que gastamos tanta energia e tanto tempo na casa de Deus, na presença de Deus, se não há nada de relevante que nós levamos para o nosso dia a dia. Sabe, irmãos, eu creio que nós precisamos aprender algumas coisas. E nós vamos batalhar muito nessa seara esse ano. Deixar de falar e de ouvir o que a gente sempre fala e o que sempre ouve, se isso não se tornar um aprendizado. Estou, mais uma vez, embrocado no Sermão do Monte. E quem é que não conhece o Sermão do Monte? Jesus fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. O que significa isso? Significa que Deus não quer que você mate. Deus não quer que você seja um assassino. Deus quer que você preserve a vida. Tá, ok. Mas Jesus disse: eu, porém, vos digo, quem xingar o seu irmão é réu de juízo. Ô Senhor, tem misericórdia? Que isso? Não matar é uma coisa, mas não xingar, né? Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Você conhece o resto, né? Eu, porém, vos digo: Senhor, adulterar, vá lá, né? Mas Pai,
ou mestre, né? Porque foi Jesus que falou. Pois é. O que Jesus está ensinando? Nós vamos tentar aprender coisas esse ano. Mas eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que pelo menos 2 coisas Jesus ensinou nesse discurso. A primeira, a lei foi dada há muito tempo e mostra há muito tempo que todos nós somos pecadores. O não matarás, o não adulterarás, iguala-nos, porque nós todos odiamos e cobiçamos. E diante de Deus somos réus, como se tivéssemos matado ou adulterado. Sem exceção, todos. E a segunda coisa, a primeira é que somos culpados diante de Deus. A segunda é, eu não sou melhor do que o meu próximo, e nem meu próximo é pior do que eu. Eu sou culpado por odiar, xingar e cobiçar, entre outras coisas. Ele também, ela também. Estamos todos no mesmo barco, chamado pecado, todos carentes de salvação e de compreensão. Quando eu olhar para o meu próximo, eu não vou implicar com o pecado dele, com o cisco dele no olho. Eu vou lembrar que eu tenho uma trave no meu, que eu sou igual a ele, ou igual a ela, e vou compreender a ele ou a ela. E vamos nós dois juntos, estudando a palavra, tentarmos nos livrar desses pecados e crescer na salvação. Isso é aprender. Meu povo não quer aprender. Quais são as 3 lições? As queixas de Deus. Seus filhos não o conhecem, seus filhos não querem mudar e seus filhos não aprendem. Já que a gente frequenta a escola, vamos aprender. Esse é o desafio para 2018. Que Deus nos abençoe.